A Klabin acaba de divulgar seus resultados, teve uma queda no seu lucro acumulado, mas teve uma melhora comparado ao trimestre anterior. Então vamos calcular o novo preço-teto, o dividendo projetado e quais são as perspectivas, já que o correto é todo trimestre atualizar o seu preço-teto e o dividendo para sabermos qual o valor que você poderia comprar para receber o dividendo mínimo obrigatório. O seu EBITDA ajustado foi de 1.683 bilhões. Então é daí que vem seus dividendos e teve uma queda de 12% comparado ao quarto trimestre de 2022, mas comparado ao terceiro trimestre de 2023, teve um aumento de 24%. Então já teve um sinal de melhora, sendo que seu volume de vendas também teve um aumento de 4% comparado ao mesmo período de 2022. Outro ponto também é que sua receita líquida, ou seja, a sua receita comparada ao seu volume de vendas, foi de 4,5 bilhões, teve uma queda de 11% comparado ao quarto trimestre de 2022. Mas essa queda é atribuída pelos preços do Kraftline e da celulose, além também da valorização do real comparado ao dólar, até porque a Klabin vende para o mercado exterior com a paridade ao dólar americano. Sendo assim, tivemos uma desvalorização do dólar comparado ao real e acabou tendo um impacto. Já o ROIC da Klabin foi 11,8%, o ROIC deu uma diminuída de 7,3 pontos comparado ao mesmo período do ano anterior, e também justificaram que essa retração se deve à redução do fluxo de caixa operacional e também o aumento do capital investido. Então realmente eles fizeram algumas aquisições recentemente, principalmente em questão de áreas produtivas, mais de 150 mil hectares, e também neste ano terminaram o projeto Puma II. A sua dívida líquida comparada ao seu EBITDA ajustado ficou em 3,3 vezes, então teve uma manutenção dentro dos parâmetros estabelecidos pela política da empresa. Segundo o Santander, o resultado do quarto trimestre foi bem sólido, então é um ponto positivo comparado ao terceiro trimestre e ao segundo. A Klabin também anunciou dividendos para as ações Units 17 centavos e para as ações com o final número 3 e número 4, 3 centavos, sendo que serão pagos no dia 26 de fevereiro de 2024, a Datacom seria no dia 15 de fevereiro e a DataX no dia 16. O dividendo pago na cotação de 4,33 representa um yield de 0,78%. Obviamente, quem comprou mais barato pode receber até mesmo 1%, sendo que o seu volume de vendas nesse quarto trimestre representa o mercado interno 54% e o mercado externo 46%. Então sua receita é bem dolarizada. E celulose representou 43%, frente a 26% de embalagens, 21% de papéis cartão e 10% de container boards. Então a celulose ainda é muito significativa na sua receita, o que tende a mudar no médio prazo, sendo que o dólar no quarto trimestre de 2023 médio foi 4,96, no terceiro trimestre foi 4,88 e no quarto trimestre de 2022 5,26. Então teve uma queda de 6%, o que de fato impacta na sua receita. E olha que ponto interessante. A receita líquida da celulose foi 31%, levando em conta que representa mais de 40% do volume de vendas, e a embalagem foi 34%, levando em conta que representa bem menos do que a celulose. Então, a commodity não é tão rentável comparado aos seus produtos. E quando o preço da commodity está em baixa, aliado a um dólar também mais baixo, acaba coincidindo tudo isso para que a Klabin tenha uma queda bem grande no seu lucro, principalmente acarretado pela commodity vendida. E a celulose, no quarto trimestre de 2023, teve um EBITDA de 495 milhões de reais. Papéis e embalagens, 1 bilhão 124 milhões. Então, aí que entra o que eu acabei de falar. A celulose representando 44 a 46% do volume de vendas, ainda assim, representou 50% do EBITDA de papéis e embalagens, que representa 56% do total de vendas. Então, no médio prazo, a Klabin mudando seu foco e concentrando na produção de papéis e embalagens, pode ser muito mais rentável. Então agora vamos calcular o dividendo projetado para 2024 e também o preço teto, já que, como eu falo para vocês, quem tem ações na sua carteira ou então acompanha aquela ação, é essencial atualizar a cada trimestre de acordo com os seus resultados. Então o payout da Klabin, como eu sempre falo para vocês, é entre 15% a 25% do EBITDA ajustado, como está no regulamento,
mas comumente é utilizado 20%. Para projetar o EBITDA ajustado, eu vou projetar 4 vezes o do quarto trimestre de 2023. Claro que poderíamos ter um trimestre mais fraco, mas poderíamos ter também um trimestre melhor, como foi no quarto de 2022. 1,9 bilhões de EBITDA comparado a 1,6 bilhões em 2023. Então, multiplicando 1 bilhão 620 milhões por 4 trimestres, chegaríamos num lucro de 6,48 bilhões de reais. Multiplicando por 0,2, no caso 20%, 1 bilhão 296 milhões. Agora, dividindo pelo total de papéis, chegaríamos num dividendo de 23 centavos. Sendo que esse dividendo possivelmente será maior, já que em 2023 a Klabin pagou 27 centavos e terminou o ano com 6 bilhões 259 milhões de EBITDA ajustado. Então 23 centavos é um dividendo bem pessimista. Poderíamos até mesmo estipular 25 centavos como margem de erro. Então, se você exigisse no mínimo 6% de dividendos com o dividendo de 23 centavos projetado, seu preço teto seria R$ 3,84. Se você projetasse 25 centavos, fosse um pouco mais otimista, seu preço teto seria R$ 4,17. Eu prefiro ser um pouco mais criterioso e estipular um preço teto de R$ 4,00, até porque a Klabin já é uma empresa um pouco maior, não é mais tão pequena comparada a uma small cap e é necessário você exigir um prêmio de risco maior também, já que nos últimos 10 anos ela deu 164% de retorno. Não é um retorno tão alto, na verdade perde feio para o Banco do Brasil ou outras ações previdenciárias, por exemplo. Então, seja mais criterioso e compre a um bom preço. Claro que não é recomendação de investimento, mas, como eu já tenho Irani em minha carteira, para poder adicionar a Klabin, teria que ser num preço muito atrativo para compensar fazer a aquisição. Levando em conta que hoje ela não está necessariamente uma barganha, digamos que está bem precificada. Isso do meu ponto de vista. Sendo que hoje teríamos basicamente as 3 grandes empresas do ramo de celulose. Essas seriam as empresas destaques, as maiores e mais conhecidas. Mas cada uma delas tem sua característica. A Suzano, 80% da sua receita advém da venda da celulose da commodity. Então, muito mais cíclica, mas claro que quando a commodity estiver em alta e você comprou a ação quando estava bem depreciada porque a commodity estava em baixa, você pode colher um dividendo muito maior, mas oscila muito mais. A Klabin seria mista, mas está em transitação para depender menos da commodity e sim dos seus produtos, e a Irani foca na venda dos seus produtos, papéis e embalagens. Então, é mais sólida, varia menos e está com margens melhores. Um EV sobre EBITDA mais barato, ou seja, um desconto maior, já que essas empresas têm dívidas maiores, é uma característica do setor e uma barreira de entrada muito grande para novas empresas, já que precisa fazer um CAPEX, ou seja, um investimento gigantesco para entrar nesse segmento. Ela não está com um PL mais baixo comparado à Suzano, mas ainda assim um PL atrativo. Também está no PVP um pouco maior que da Suzano, mas ela tem um dividendo maior. Claro que não é garantia de dividendo futuro. Ela também tem uma dívida líquida sobre seu EBITDA bem mais controlada. O ROI está perdendo um pouco para a Suzano, mas ainda assim um excelente ROI. O ROI que ela leva vantagem, com 17% com base no capital investido. Então Irani hoje seria, na minha visão, uma das melhores escolhas, até porque você pode ganhar um dividendo maior e também uma valorização maior por ser uma small cap e tem mais potencial. Lembrando que não é recomendação, simplesmente a minha análise pessoal. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, acesso àquela planilha de preço teto exclusivo para membros e também a um grupo no WhatsApp. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.